Olá, meu nome é Gilmara, sou estudante do curso de História na modalidade EAD, na Universidade do Estado da Bahia, UNEB, do Polo Rio das Contas, em Jequié. Eu tenho como tema minha monografia Folia de Reis em Jequié e orientador Eudes Vidal. Escolher Folia de Reis em Jequié partiu de mim, devido, desde pequena, estar convivendo com esse elemento cultural. E também, na minha família, o meu tio, ele liderava esses grupos. Contando com isso, ao decorrer dos anos, estamos presenciando a decadência desses elementos na nossa sociedade, onde a sociedade é invadida pela grande massa tecnológica, a chamada massa da cultura, que é um dos aspectos que tem afastado a sociedade, principalmente os idosos, de estar fazendo parte dessa cultura, dessa sociedade enquanto cultura. A Folia de Reis é uma cultura que enfrenta muitos desafios na preservação de suas práticas, e esses grupos eles vêm se acabando por diversos fatores, que vai desde o investimento de governantes na nossa cidade, que os governantes não têm tido nem dado aquela atenção devida a esse elemento cultural, como também o desinteresse dos jovens por essa cultura. Por quê? Se trata de um elemento cultural pela qual depende de dar prosseguimento. Eu tenho um líder e aquele líder precisa de um substituto. Substituto seja o seu filho, não tem mais interesse. E o seu neto não tem mais interesse, o que vai acontecer é esse elemento se acabar. É uma prática que está vindo a cada ano se acabando. A pesquisa acerca desse elemento é de grande relevância para contribuir com a divulgação, desses problemas que esses grupos vêm enfrentando. Na conservação também, para conservar essa cultura que é tão rica e que está nos nossos meios, na nossa sociedade, desde os primórdios do período colonial. Como problemática, na problemática desse trabalho, questiona-se a importância da Folia de Reis para a cultura de Jequié. Por quê? Essa cultura acontece em encontros que juntam a sociedade em uma determinada praça e onde todos ali participam dessa cultura, porque se trata de uma cultura que é do seio familiar. Devido a esses problemas todos que vem enfrentando, as pessoas têm visto essa cultura está sendo finalizada no nosso meio. O objetivo geral desse trabalho, ele consiste em entender a Folia de Reis e seu valor cultural em Jequié. E os objetivos, os específicos, contribuem para analisar os fatores que contribuíram para a diminuição da prática da Folia de Reis em Jequié, como também reconhecer a Folia de Reis como uma identidade de um povo, e investigar a importância da Folia de Reis em Jequié em seu valor cultural. Esse trabalho tem como metodologia, foi desenvolvido através de uma metodologia de cunho qualitativa e fundamentada sobre fontes, documentos de consultas bibliográficas e também conversas informais. E eu vou estar respaldada na nova história cultural, que consiste em resgatar exatamente esses elementos culturais que vêm sendo afastados do nosso seio familiar, do nosso seio da nossa sociedade como cultura. A Folia de Reis foi trazida para o Brasil nos primórdios
da colonização pelos portugueses, né? É uma tradição da cultura portuguesa e também da cultura espanhola. Com o ajuntamento entre as coroas, coroa portuguesa e coroa espanhola, veio se reforçando mais ainda esse processo do elemento cultural da Folia de Reis no Brasil. Por se tratar de o rei Felipe, que era o rei da Espanha, que logo tomou posse do trono português com a morte do rei português, ele também veio para o Brasil e junto com ele trouxe as suas tradições. E foi aí que reforçou essas tradições no Brasil. Como, por exemplo, as tradições festivas, elas foram introduzidas no Brasil pelos jesuítas. Inicialmente, as procissões. E eles tinham o objetivo de catequizar, né, os índios e também os negros. Também com a finalidade de propagar o evangelho, o cristianismo. Por quê? Porque aquela era uma época onde várias religiões estavam vivendo, né, uma grande demanda. E eles não queriam perder terreno. Com essa vinda, né, dos ibéricos, né, para o Brasil, começou essa propagação do cristianismo em solo brasileiro, a fim de catequizar os índios e também marcar território por uma questão política. A Folia de Reis é uma tradição, né, ibérica, né, que foi trazida para o Brasil a fim de propagar esse cristianismo. Se trata de um elemento que não é de cunho oficial católico, né? Apesar de termos baseado, né, os grupos terem como base lá na Bíblia, Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2, que os grupos fazem exatamente o trajeto que os reis magos fizeram quando o nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceram, né, eles fizeram esse trajeto. Então, o texto base da Folia de Reis, desses termos de reis, é baseado em Mateus, né, mas não é um elemento de cunho oficial católico, e sim um elemento de prática cultural que nasce no seio familiar. A Folia de Reis, ela foi utilizada, né, pelos jesuítas na catequização dos indígenas e dos negros, como também são festas populares que hoje é praticada por todo o Brasil, principalmente na região nordeste do Brasil. Esses termos de reis, os integrantes são os festeiros, né, que preparam a festa de encerramento, os foliões, que são os integrantes de música e danças, o embaixador, que é responsável por esclarecer aos foliões as normas a serem seguidas durante o giro e na condução da cantoria. Os alferes, que conduz a bandeira, orienta as pessoas das casas e os recebe e recolhe as doações. E uma figura muito importante desse grupo de termos de reis, da cultura da Folia de Reis, que são os palhaços. Eles são os representantes dos reis magos, como também o rei Herodes e os seus soldados. Isto pode simbolizar o perseguidor ou o protetor. Então, o palhaço ele pode ser o perseguidor ou o protetor, ou fazer o papel dos reis magos ou o papel, né, de Herodes, de perseguir, né, essa cultura na questão do protetor do menino Jesus. Tem o gerente de giro, ele elabora o roteiro, ele é responsável por elaborar o roteiro desse trajeto. Então, pensar nessas tradições, né, como as experiências vivas, também é resgatar, né, para a nossa sociedade objetos históricos que havia perdido, que está se desaparecendo da nossa sociedade.
Por isso que a nova história cultural, ela renasce e valoriza, tem um papel de valorizar e resgatar esses objetos, esses elementos que é tão importante para a preservação dos nossos valores, tanto morais como éticos, né? Porque os nossos filhos, eles, se continuar indo como estão, não vai participar desses momentos que são tão importantes, que faz parte da nossa caminhada, faz parte da nossa cultura e da nossa realidade vivida desde os primórdios, quando aqui chegaram os portugueses. Ainda respaldado na nova história cultural, nós sabemos que a nova história cultural, ela trouxe uma benfeitoria no campo historiográfico que aproxima o historiador dos seus objetos a serem estudados, buscando novos meios de incorporar verdades ainda escondidas e valorizar conceitos históricos que foram excluídos por outras correntes historiográficas. Segundo o Book 2008, a tendência dos historiadores em estudar a categoria povo enquanto sujeito social implica uma reação a abordagens anteriores à história cultural, onde pessoas comuns elas são deixadas de fora, e também a história política e econômica, em que a cultura é deixada de fora. O historiador ele ainda destaca a importância de dialogar com diferentes sujeitos que compõem a sociedade, homem, mulher, rural, urbano, todos que contribuem para enriquecer a narrativa dos fatos históricos apresentados. O que Book vem salientar nessa fala? Ele nos faz entender que as outras correntes, na verdade, eles têm um conhecimento, eles buscam priorizar a chamada elite, deixando de fora as pessoas comuns, né? Deixando de fora essas pessoas comuns. O hábito de vida dessas pessoas não são estudados, não são investigados, trazendo assim muitas implicações, porque muitas verdades elas são escondidas através desse encobrimento de verdade. Falar nesse segundo capítulo, vamos assim adentrar um pouco mais sobre a realidade vivida na nossa cidade, desse elemento cultural que é a Folia de Reis. Jequié é um município brasileiro do estado da Bahia, que está a 365 km de Salvador, no sudoeste da Bahia, na zona limítrofe entre a Caatinga e a Zona da Mata, e é conhecida como a Cidade do Sol por ter um clima quente, né? O Terno de Reis é uma manifestação cultural mais de rua da nossa cidade, mais antiga e mais expressiva da cultura popular de Jequié. Daí a importância da cultura para a cidade. Como que essa cultura veio para a nossa cidade? Essa cultura ela foi trazida para a cidade de Jequié, né, através de pessoas. Jequié ela fazia parte, era distrito do município de Maracás. E ela então foi trazida nesses primórdios, no início da sua construção, trazida de lá, né, da cidade de Maracás para Jequié. E começou sim aquele hábito, aquela prática das pessoas estar indo de casa em casa, né, fazendo esses cultos, né, de celebrações, que é o Terno de Reis. Mais tarde foi que essa cultura começou a expandir, né, a ser apresentado nas praças, na casa de cultura da cidade de Jequié. Mas isso só veio anos mais tarde. Mas os obstáculos enfrentados nas práticas da Folia de Reis em Jequié, eles consistem exatamente no desinteresse das pessoas, da maioria das pessoas da sociedade, por esses elementos culturais, que não só a Folia de Reis, mas outros elementos que fazem parte da nossa cultura, como também o descaso dos governantes. Os nossos governantes, eles não estão investindo na área cultural. Existe uma luta muito grande na nossa cidade por pessoas que são solidárias, como eu posso citar aqui o então professor e jornalista Domingos Ailton, que é uma pessoa que está sempre à frente, sempre buscando, sempre à luta para poder conseguir ainda reaver
essa prática, essa preservação dessa cultura. Mas a sua luta ela é incessante, porque existe pessoas que não, a maioria das pessoas não tem interesse em buscar, não acha que é uma cultura importante, né? Mas assim, mais uma vez, reforçar que é uma cultura que veio de seio familiar, que faz parte de um seio familiar, onde ela resguarda os nossos valores. Na nossa cidade também foi escrita uma revista, foi editada uma revista em 2011 que tinha por nome Revivendo o Reisado, que tinha a finalidade, e tem ainda a finalidade de preservar, de buscar resgatar grupos que estavam se acabando devido os líderes daqueles grupos haviam morrido, não tinha quem dava prosseguimento ao trabalho. Por quê? Porque a Folia de Reis ela passa de geração para geração, e se as gerações futuras não se interessam pela prática da Folia de Reis, o final, o resultado é essa Folia de Reis, é esse elemento cultural, ele desaparecer do nosso meio. Então é muito interessante que nós podemos conscientizar, e essa pesquisa ela foi realizada o meu intuito realizar essa pesquisa foi exatamente para trazer essa nova realidade para essas pessoas se conscientizar do quanto nós estamos deixando, né, ser substituídos as coisas que são realmente importantes, que valoriza, que faz parte da nossa sociedade, valores éticos, valores morais, valores familiares. Porque nas apresentações dessas folias de reis, desse termo de reis, é um momento que acontece na nossa Praça Rui Barbosa, que todo ano acontece no final do ano, no mês de dezembro, que junta, né, pessoas de todas as idades se interessam, mas principalmente é interessante que aqueles idosos, pessoas idosas, tenham o prazer de ir até ali, de conhecer, de participar daquele momento, daquele movimento que é essa Folia de Reis. E por que não resgatar? Então, o papel, né, a importância, a contribuição, né, que me fez trabalhar com esse tema é buscar, né, indícios interessantes, focar e mostrar para a sociedade que é necessário e que é importante nós resgatar esses valores. Os instrumentos musicais que são usados nesses termos, né, ele é composto pelo que? O zabumba, os caixas pequenas, caixas médias, gaitas, pandeiros e triângulo. Esses são os instrumentos que fazem o som. Cada integrante ele fica responsável por esses instrumentos, fazendo aquelas cantigas. As cantigas da Folia de Reis, eles vão entre o sagrado e o profano. O que é esse sagrado e o profano? O sagrado é falando sobre a visitação dos reis magos a Jesus, né, naquele instante, e a luta de preservar, e também usa-se um vocabulário muito popular. A luta para preservar esse elemento cultural, para reviver a cultura em Jequié, nós precisamos, é muito grande essa luta, como já falei anteriormente, pelo professor e jornalista Domingos Ailton, tem esse papel importante. A memória é a base da continuidade de elementos culturais, nesse caso a Folia de Reis é transmitida oralmente e através de dados registrados na memória de cada sociedade. Então é interessante que nós podemos dar continuidade resgatando esses valores e preservando na nossa sociedade. Contudo, fica claro que o estudo das manifestações culturais dessa Folia de Reis propiciará aos seus integrantes um lugar nas discussões historiográficas atuais, já que é uma decadência de registro de caráter escrito. Então essa pesquisa vai servir de apoio para outros estudantes que vêm a pesquisar nessa área.